Bom dia a todos. Então, apresentando a Kélia, mediadora, que é a nossa secretária da Compolítica, professora da Universidade Federal do Paraná, atuando na área ainda, né, de pesquisa na área de movimentos sociais. Então, a mesa é tua, Kélia. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à terceira mesa do sétimo Compolítica, Internet e os desafios da comunicação política. Vou apresentar, então, os debatedores dessa manhã. Professora Alessandra Aldê, aqui à minha esquerda, doutora em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IUPERJ, com pós-doutorado pela Universidade de Oxford. É professora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pesquisadora associada do Laboratório de Pesquisa em Comunicação Política e Opinião Pública do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política no biênio 2013-2015 e é editora da revista Compolítica desde 2011. Pesquisa temas relacionados à comunicação política, cultura política, marketing eleitoral e estratégias persuasivas, jornalismo e política, entre outros. Publicou vários artigos, coorganizou 3 livros nas áreas de comunicação e política e é autora de A Construção da Política, Democracia e Cidadania e Meios de Comunicação de Massa. Sérgio Braga é doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas, com pós-doutorado em Ciência Política pela Universidade de Leeds. É professor associado da Universidade Federal do Paraná e membro do corpo editorial de 4 periódicos científicos, entre os quais a Revista Compolítica. Pesquisa Internet, Política, Elites, Instituições e Novas Tecnologias, Análise de Processos Decisórios e Comportamento Legislativo. Possui dezenas de artigos publicados, além de ser autor de 7 livros, entre os quais O Papel das TICs na Institucionalização das Democracias e Parlamento, Governo e Política Econômica no Brasil, Relações entre Executivo e Legislativo na Democracia Populista. Sivaldo Pereira é doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, com pós-doutorado no Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital e Governo Eletrônico, da mesma universidade. É professor da Faculdade de Comunicação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Brasília e foi pesquisador visitante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, consultor ad hoc da Unesco e de outras organizações governamentais e não governamentais. Pesquisa temas nas áreas de comunicação e democracia, democracia digital, comunicação pública, políticas públicas e regulação da mídia, entre outros. É autor de vários capítulos do livro Vozes Silenciadas, a cobertura das manifestações de junho de 2013 nos jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e O Globo, e coorganizador de 3 livros, entre os quais Democracia Digital, Comunicação Política e Redes, Teoria e Prática. Esses são os nossos debatedores, e eu vou seguir a ordem da apresentação dos autores. Cada um de vocês, então, terá até 20 minutos para fazer suas considerações, então a gente abre para o debate. Tá legal? Então, vou começar. Fica à vontade, Alessandra. Aviso. Bom dia aos madrugadores da mesa de hoje. Queria agradecer o convite aos diretores e organizadores do evento para estar aqui hoje. E, enfim, eu queria apresentar uma reflexão que eu estou fazendo, que para mim não é nova, tem algum tempo que eu estou pensando essas ideias, mas é inédita com vocês como discussão. Então, é uma reflexão em construção, e espero poder contar com as contribuições de vocês. Então, eu estou chamando essa discussão de Ciberpríncipe, Agência Política em Ambiente de Comunicação em Rede. E a minha intenção é retomar, a partir de uma leitura do Príncipe, de Maquiavel, alguns conceitos que são centrais para a ciência política e atualizá-los para o ambiente contemporâneo de conexão em rede. Principalmente aqui me interessa a questão da definição do sujeito político, que o Maquiavel relaciona à autonomia do ator humano diante da providência imponderável. E um segundo ponto, que é o pragmatismo instrumental da moral política, que é muito importante na teoria do Maquiavel,
que implica na adaptação das estratégias ao objetivo central de conquistar e manter o poder. Enfim, essa ideia de Maquiavel ela é atualizada pelo Antônio Gramsci, que vai entender o partido como moderno príncipe. Eu esqueci de avisar que eu vou estar mobilizando aqui conceitos fora de moda e autores que estão em viés de baixa, certo? Ideias que não enfim, autores marxistas, discussão de partido, coisas assim que ontem foram declaradas como que, né, mortas e acabadas. Enfim, espero que vocês acompanhem a tentativa. Então, o Gramsci vai discutir com outros autores marxistas também a ideia do Partido Revolucionário como sendo uma máquina, um instrumento para a conquista e manutenção de poder, análogo ao que poderia ser o príncipe em termos de Maquiavel no Renascimento. E aí tem um texto de um pensador brasileiro, Otávio Yanni, que procura aproximar o conceito do príncipe aos meios eletrônicos de comunicação, certo? É um texto de 1990, e aí eu vou discutir um pouco tanto a aproximação que o Gramsci faz, quanto essa tentativa do Otávio Yanni, que chama de príncipe eletrônico, vai chamar de príncipe eletrônico, para chegar na ideia do ciberpríncipe. Aliás, a ideia do prefixo ciber também está caindo em desuso com o pessoal que estuda tecnologia e comunicação. Então, mais uma ideia de contratendência aqui. Para ilustrar, eu vou apresentar um argumento principalmente teórico, mas eu vou abordar alguns exemplos desse sujeito político cibernético, tais como a AVAIS, o Partido Pirata e a Igreja Universal do Reino de Deus. No início dos anos 20, o Gramsci vai escrever algumas notas intituladas O Moderno Príncipe. A discussão está dentro de outros textos, não muito organizados, mas ele vai falar do Moderno Príncipe como uma atualização do manual de estratégia que o Maquiavel, que é famoso no pensamento Maquiavel. Maquiavel, obviamente, escreveu isso para líderes autoritários, mas o príncipe ele é um marco do pensamento moderno por alguns aspectos da teoria, e o principal deles, eu acho, que é a questão da titularidade do sujeito político humano, ou seja, é uma discussão que tira os acontecimentos políticos do reino da providência, do imponderável, regidos por Deus, e aí o príncipe como não ativo, ou seja, o príncipe teria que se comportar de tal forma, mas o Maquiavel ele introduz a ideia da agência política intencional do príncipe, no caso do líder, né? No caso do Maquiavel, está em questão a habilidade, o preparo pessoal, poderiam permitir dominar esse elemento imponderável da fortuna, do destino externo. Então, ele está tentando dar legitimidade à autonomia política do agente humano, certo? Ou seja, em face da possibilidade de conquistar o poder, é legítimo adotar as estratégias possíveis dentro de um contexto, então adaptar ao contexto as estratégias para alcançar e manter o poder. Essa ideia de sujeito político, de conquista e manutenção do poder é que vai nos interessar, ou seja, a ideia da gente identificar o agente político como aquele que tem uma unidade, um projeto, uma intenção de alcançar o poder para mudar fundamentalmente e regular, decidir como se dão as relações sociais dentro daquele universo político. Então, o Gramsci, na época dele, então a gente tem um príncipe para cada época, digamos. Na época do Gramsci, com a inserção econômica e política da classe proletária nas democracias burguesas, o Partido Comunista vai aparecer como representante dos interesses coletivos daquela classe. Para o Gramsci, ele pode encarnar esse agente político, um agente político poderoso. Aqui, eu acho interessante chamar a atenção que para esses autores, não só Gramsci, mas outros autores marxistas revolucionários do período, o partido ele não se restringe à atuação dentro do Estado e do Parlamento, certo? A ideia é que o partido tem uma atuação dentro e fora das instituições, com o objetivo último de alcançar o poder no Estado.
E isso é uma mudança radical na concepção de agência política iniciada por Maquiavel, porque o ator passa a ser entendido como coletivo. Ou seja, você pode ter um sujeito político coletivo quando existe uma unidade de projeto e estratégia, certo? Outro ponto interessante é essa estratégia não está resumida à disputa dentro das instituições. Certo? O partido ele é fundamental para criar uma cultura revolucionária, para ensinar a política, para a praxis política do proletariado, etc. O próprio Marx já apontava o Partido Revolucionário como um agente político. O partido é o agente, necessário para concretizar, através da conquista do poder, os ideais comunistas. Outros teóricos marxistas, como Lenin também, vão dar um lugar central para o partido como estratégico e instrumental. Inclusive, né, uma instância de treinamento político e com a reivindicação, como uma das características desse partido revolucionário, a reivindicação de objetivos políticos supranacionais, certo? Isso é comum aos partidos revolucionários em geral, aos discursos revolucionários em geral. Basta ver o discurso da Revolução Francesa. Bom, então, eu estou tentando aqui também recuperar uma definição de partido mais ampla, certo? Do que aquela na qual hoje está localizada a discussão de partidos políticos, que é dos partidos parlamentares institucionais. Se a gente retrocede ao conceito de partido, antes mesmo desses autores marxistas, o Burke, um autor conservador inglês, final do século XIX, XVIII, ele está definindo partido. Eu gosto de recuperar a definição de partido político do Burke, que é a seguinte: um grupo de homens unidos para a promoção, é bom que aqui está tudo com viés de gênero, é o príncipe, um grupo de homens, unidos para a promoção, através do seu esforço conjunto, do interesse nacional, com base em algum princípio determinado com o qual todos concordam. Então, os partidos são instrumentos necessários para que os planos comuns possam ser postos em prática, Burke, com todo o poder e autoridade do Estado. Então, é interessante notar que a participação nas instituições formais do Estado é estratégica para a consecução dos objetivos comuns, mas não define o sujeito político. O que o faz é uma unidade de compreensão do que é o interesse nacional. E aí, aqui eu estou me estendendo um pouquinho sobre a questão dos partidos, mas é para chamar a atenção para qual é a definição de partido sobre a qual eu estou me apoiando aqui. Certo? A ideia, para mim, o interessante aqui é que é legítimo, né, o princípio do partido é de que é legítimo organizar interesses compartilhados, certo? Na mesma medida em que se reconhece a pluralidade das opiniões. Ou seja, não é faccioso você organizar aqueles que pensam igual a você e usar estratégias para conquistar o poder e mudar as regras. Tem um autor que eu estou usando aqui para falar desses partidos revolucionários, que é o Philip Selznick, que vai falar do partido revolucionário como uma máquina de combate. Ainda o Gramsci vai chamar atenção para como a política, com as suas regras próprias, né, como Maquiavel apontava, ela não tem uma moral intrínseca, ou seja, ela serve a causas nobres e vis, como a esgrima, essa é uma metáfora dele, e vai apontar para o sentido positivo das aparências, ou seja, como é que faz parte da estratégia do partido, como o príncipe moderno, organizar também, intervir na cultura, certo? Procurar usar a comunicação e as estratégias ideológicas para reforçar a intenção, o projeto político do partido. O Selznick vai chamar, né, o partido de combate como uma arma organizacional. E o Selznick também vai chamar a atenção que o que caracteriza o partido, além de várias outras estratégias, é a sua disposição à subversão, ou seja, a desobediência deliberada das regras, tendo em vista a tomada do poder e a mudança das próprias regras. Ou seja, me interessa o jogo democrático e institucional, enquanto ele serve ao objetivo maior de conquista e manutenção do poder.
Bom, para muitos autores, a expansão da comunicação de massa, de lá para cá, né, do momento desses partidos para o momento atual, ela contribui para o enfraquecimento de atores coletivos como os partidos, né? Alguns veem mesmo um processo de substituição, em que a mídia toma o lugar de atalho ideológico para diminuir o custo de decisões políticas razoáveis. Eu acho que a gente pode considerar o texto do Ottavio Ianni, que é de 1990, O Príncipe Eletrônico, como algo que vai nesse sentido, certo? Ele também está tentando fazer uma atualização de Maquiavel, aproximando os meios de comunicação de massa, em especial a televisão, do texto original. No entanto, aí é que eu acho que é interessante trazer o Ottavio Ianni para esclarecer o que eu estou querendo dialogar, que eu acho que o Ianni não faz, certo? Que é a questão, né, na descrição dele, no texto dele, o príncipe eletrônico não tem agência. Ele aparece muito mais, embora ele influencie e influencie tudo, e seja fundamental lidar com esse meio, você não faz mais política sem se submeter de alguma forma a essa gramática. Um trecho do Ianni o príncipe eletrônico que simultaneamente subordina, recria, absorve ou simplesmente ultrapassa os outros, então ele é um ambiente, um palco, certo? Um pouco o foco do Ianni é esse, né? Em geral, aqui na página 5, outra citação, abre aspas. No entanto, o príncipe eletrônico expressa, sobretudo, a visão do mundo prevalecente nos blocos de poder predominantes, em escala nacional, regional e mundial, habitualmente articulados. Ou seja, né, nessa descrição, falta aquilo que a gente poderia chamar de a mídia, né, essa agência política. Não tem um projeto unitário, intencional, que articule tal como os partidos revolucionários do século passado. Então, o papel do príncipe eletrônico seria esse papel de expressão de uma visão de mundo. E aí, eu queria discutir aqui sobre essa questão da agência das corporações de mídia. Será que, né, eu argumento que entender a mídia como partido, eu queria discordar da ideia do PIG, certo? Eu acho que a ideia de um partido da imprensa golpista, embora certamente a imprensa seja golpista, a questão não é o golpismo que me incomoda, é o partido, certo? Porque eu não vejo nesse conjunto de forças que atuam em função dos seus interesses, essa unidade ideológica, programática, estratégica de sujeito político, certo? Então, essa é uma das discussões que eu estou colocando. Eu não queria confundir a ideia do ciberpríncipe com o lobby ou organização de interesses. Essas iniciativas e movimentos não constituem um conjunto de atores como sujeito político. Aí o passo seguinte desse argumento é que as tecnologias em rede, né, ao permitir a identificação, localização e articulação dos interesses comuns, permite o estabelecimento de um novo tipo de organização política, de sujeito político, então, né, tal como o partido, pode ser interpretado como um príncipe pós-moderno, bota as aspas no pós-moderno, certo? Um pós-partido. Eu não gosto de pós-partido, certo? Mas, enfim, a ideia é essa, de algo análogo à função dos partidos descritos pelo Gramsci e outros autores, né? Um príncipe cibernético. Aí um parênteses para explicar por que eu estou adotando o prefixo ciber, que nos estudos de tecnologias da comunicação e cultura já foi abandonado por vários autores, que eu acho que fizeram bem em abandoná-lo, porque como, né, aliás, a ABCiber, que é a Associação Brasileira dos Pesquisadores em Cibercultura, fez a própria associação com esse prefixo. Mas hoje, Eric Felin e outros pesquisadores discutem se não é melhor a gente falar em outros termos, novas tecnologias. Eu queria recuperar o ciber justamente um pouco no seu sentido original de controle tecnologicamente mediado, certo? Porque eu acho que, nesse caso, essa ideia do sujeito que, num ambiente novo,
isso também, Maquiavel sempre chamava muita atenção para a questão da adequação das estratégias ao ambiente, certo? Nesse ambiente existe a possibilidade de surgimento de um sujeito político diferente, renovado, certo? Com características análogas ao que foi o príncipe renascentista ou o partido moderno. E aí, rapidamente, nos 5 minutos, né, os 3 exemplos, que eu não vou desenvolver, mas é só eu escolhi exemplos radicalmente diferentes, mas que compartilham algumas das características que eu estou chamando aqui como características do ciberpríncipe, né? O caso do Partido Pirata, da Central de Petições Avaz e da Igreja Universal do Reino de Deus. O que a gente nota? Uma ideologia compartilhada, certo? Um caráter transnacional dos objetivos, foco nas estratégias em função dos resultados, atuação visando o poder estatal, mas não restrita ao poder estatal, e um projeto de poder, seja através do Estado, com ou sem mandato eleitoral, ou por outras vias. No caso do Partido Pirata, uma organização surgida na Suécia, né, já conta com representação no Parlamento Europeu e compartilha as características de coesão ideológica, constituinte ampliada. Da mesma forma, pretende agir em consonância com as instituições representativas tradicionais. Eles estão tentando implementar partidos piratas em todos os países, mas também agindo fora dessas instituições. Eu acho que o projeto brasileiro do Partido Pirata morreu, mas eles estavam tentando fazer o processo para se institucionalizar como partido aqui também, né? Então, essa estratégia se mostra pertinente aos objetivos políticos que envolvem mudanças principalmente legais. A pauta deles é legislativa, de regulamentação. Então, entrar nos parlamentos é fundamental para você avançar com essa pauta. Eu fiz aqui uma observação sobre a opção semântica de escolher o nome Partido Pirata, que em termos de marketing ela é um pouco... ela coloca contra si tanto os partidários do partido quanto os partidários dos piratas, porque uns não gostam dos outros, mas eu acho que o oxímoro é intencional e provocativo. Aí você tem a Avaz, que a gente estudou mais, tem um artigo meu com João Guilherme apontando para esse caráter partidário da Avaz como central coordenadora de petições públicas mundiais, certo? A Avaz se coloca como representante dos homens de bem, né? E usa de estratégias da comunicação online tanto para referendar sua pauta, certo? Quanto para conseguir o apoio de constituintes que se sobrepõem, se separam, ou seja, eles mobilizam a cada caso aqueles apoiadores que podem reforçar para poder aí pressionar instituições em nível nacional, em nível regional, para conseguir objetivos que também são de regulação, certo? De interferência em como as relações sociais, aí muitas vezes em nível mundial, mas muitas vezes interferindo por cima de outras instituições nacionais ou locais. Ao contrário de outros sites de petições que são abertas, qualquer um pode ir lá e fazer sua petição como quiser, no caso do Avaz eles centralizam, né, e tem uma equipe profissional que trabalha nas estratégias de mobilização. Uma vez decididas as campanhas nas quais eles vão investir, as estratégias são múltiplas, certo? Elas vão mobilizar apoiadores, interferir junto às instituições, mobilizar a mídia e a opinião pública. E, por último, a Igreja Universal do Reino de Deus, que também vai combinar a inserção institucional através de partidos, especialmente PRB, a atuação do seu poderoso conglomerado eletrônico. Com a ampliação do ambiente de conexão online, passou a atuar tanto na mídia massiva quanto no ciberespaço, empregando novas formas de controle e regimentação. A gente também estudou um exemplo da articulação dos evangélicos em geral contra a PL anti-homofobia, certo? E aí, né,
um exemplo dessa existência e centralidade de um projeto de poder por parte da Igreja Universal está exemplificada, ilustrada no livro lançado pelo bispo Edir Macedo, cujo título é Plano de Poder, Deus, Cristãos e a Política. A professora Suzy dos Santos analisa a obra como um registro impresso do plano político da IURD, com o intuito de despertar o potencial do povo evangélico. E, então, esse processo de racionalização política da Igreja Universal, né, inclui o investimento nas instituições, certo? Nos partidos, mas também na comunicação, certo? A inserção partidária é heterogênea, são vários os partidos, mas o projeto é único, né? É um projeto. Então, acho que é mais ou menos isso. Desculpe, o argumento ainda está um pouco em construção, mas eu espero mesmo que a discussão possa me ajudar a arrumar. Obrigada, Alessandra. Eu vou passar, então, a palavra para o Sérgio Braga. Esses 20 minutos. Ligado aqui, alô. Como é que eu aperto? Ah, sim. Pode voltar lá. Bom, então, bom dia a todos, né? Eu queria agradecer o convite também, participar da mesa, e especialmente agradecer aí a organização do evento, né? E o pessoal de apoio, aí, os estudantes que nos receberam muito bem. Tudo transcorreu perfeitamente aí, não houve nenhum problema, a organização está impecável, né? Então, eu gostaria de agradecer sinceramente aí a todos pela agradável estadia aí em Porto Alegre, né, que nos foi proporcionada. Então, o objetivo dessa comunicação, né, é contribuir, colocar alguns pontos para contribuir das reflexões que se dão no âmbito do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, né, coordenado pelo professor Wilson Gomes, sobre essa questão mais geral, né, da internet e os desafios da comunicação política, que é um tema muito vasto, né, é um tema assim, que aponta para múltiplas janelas de reflexão, né, desde questões mais abstratas, né, como temas como pós-verdade, né, questões de Big Data, né, e tudo mais, né, até questões mais que fazem parte mais do nosso cotidiano, da nossa vida cotidiana, né? Como formas de democracia, né, a nível local e tudo mais. Então eu não vou abordar essas questões muito abstratas, né, porque eu não me sinto muito à vontade em abordá-las. São questões filosóficas muito complexas, né? E eu vou puxar mais o debate para as questões que eu tenho mais domínio, né? São questões que eu tenho pesquisado nos últimos anos, né? Então vai ser um pouco um balanço de experiências, né? Balanço de experiências que a gente está envolvido, né, no nosso trabalho de pesquisa e de diálogo com gestores, vamos dizer assim, né, de políticas públicas, de instituições, e apresentar alguns desafios, né, que estão sendo postos aí, né, nesse diálogo, nessa atividade de pesquisa, né. Então, eu vou apresentar os objetivos, alguns problemas a serem abordados, né, e aspectos analíticos e normativos dos desafios, né, e algumas conclusões, alguns desafios. Então, o objetivo da apresentação vai ser um balanço de experiência, que eu me sinto mais à vontade, né, para abordar isso, está mais próximo do meu horizonte de percepção, vamos dizer assim, né, e problematizar algumas teses, né, a partir do diálogo com a literatura mais recente, que eu tive contato, e com alguns problemas gerados por pesquisas empíricas, alguns desafios colocados, né. Então, eu acho que 4 problemas fundamentais, né, 4 frentes de reflexão que nos colocam aí desafios para a comunicação política, né. Desafios tanto na apreensão analítica e cognitiva, né, dos problemas relacionados à comunicação política, como na atuação normativa, né, que a gente tem em relação a esses problemas. Porque eu acho que as duas coisas estão interconectadas, né.
a forma como a gente apreende analiticamente a realidade, né, está associada aos horizontes que a gente coloca para a nossa ação coletiva. Né? Se você chegasse lá nos anos 60, dissesse que no Brasil tinha um Estado fascista, né, um golpe autoritário, você ia se engajar na luta armada. Né? Se você chegar, quem fosse de esquerda, vamos dizer assim, e se você aprendesse cognitivamente a realidade de outra forma, né, dizendo que a ditadura, que a esquerda estava numa situação de defensiva, né, após ter sido derrotada em 64, né, você ia abordar outra estratégia, deduzir daí outra estratégia, que é uma luta de longo prazo, né, na constituição de uma frente democrática, né, persuadir, se engajar no processo de persuasão de longo prazo de outros atores. Né. Então, a forma que você apreende analiticamente a realidade está, de certa forma, associada aos horizontes normativos que você coloca para as pessoas. Né. Então, acho que 4 temas são associados a esse movimento analítico aí. Primeiro, difusão da tecnologia e o digital divide, que eu acho um tema importante. Né. A formação de um sistema híbrido de mídia, né, e a articulação de diferentes arenas midiáticas, que é um problema que a gente constantemente se depara nas pesquisas. Né. Os impactos das tecnologias digitais na qualidade da democracia, né, e a relação entre padrões institucionais de mídia, né, e formato de constituição, vamos dizer assim, da esfera pública, que foi um ponto que foi abordado pelo Luiz Felipe Miguel aí na abertura da sessão dele. Uma questão que sempre volta, né, um desafio que sempre volta no debate, como regular a mídia, o que fazer com isso. Né? E é um debate grande, um grande desafio, não só em relação às mídias tradicionais, às televisões, né? Mas em relação às novas mídias também, né? As mídias digitais, como está sendo evidenciado pelo grande debate que está ocorrendo sobre isso nas eleições americanas, né? Com o uso que o Trump fez na internet. Né? Então, né? O problema básico é essa discussão. Né? A gente passou de uma euforia muito grande, né, em relação aos potenciais da internet para a democracia, né, para um certo ceticismo, ou mesmo pessimismo em relação a isso. Né. Então, no último número do Journal of Democracy, né, foi publicado um texto aqui, né, desse Nathanael Persili, que todo mundo tem que ler, né, cujo título é sintomaticamente A Democracia Pode Sobreviver à Internet, né, que é um estudo de caso sobre o uso que o Trump fez da internet. Né? Fabricação de notícias fakes, que tiveram uma grande capacidade de viralização, né? Ausência de checagem da informação e tudo mais. Né? E aqui é aquela famosa cena do episódio inicial do Black Mirror, né? Onde o primeiro-ministro tem que se relacionar aí intimamente com o porco, né? Por exigência de um terrorista. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, assim, né, a primeira atitude mental, né, para abordar esse problema aí, né, dos potenciais aí da internet para a democracia, né, digital, né, é sair de uma visão assim simplista da internet, né, eu acho, e confundir o meio com a mensagem, né, que era um vício muito comum dos primeiros estudos sobre a internet. Né. E tem um livro muito interessante desse Christian Fuchs aqui, né, que é Internet and Society, que é um coordenador do Instituto de Estudos Avançados e Tecnologia da Universidade de Westminster, né, em Londres. Né, tem publicado vários livros sobre isso, sobre mídias sociais, né, que ele mostra que a tecnologia, a internet, né, ela permite a difusão de múltiplos conteúdos, né, de acordo com o contextos sociais, culturais, né, comportamentais que ela atua. Né? Então, esse livro dele chama-se Internet Society, é um livro bastante interessante. Então, você tem uma lógica da cooperação, né, que é um potencial muito grande da internet, coexistindo com a lógica da competição e da dominação. Né? E isso se dá nas várias dimensões da vida social em que a internet repercute. Né? Então, você pode encorajar a participação, a inclusão digital, uma democracia descentralizada, cyberprotesto, como também pode estimular outros tipos de fenômenos, né, que não vão no sentido da criação de sociedades mais igualitárias e tudo mais. Né?
Então, é desfazer essa ideia, né, que existe uma associação estrita, né, entre o meio e a mensagem, né? E isso vai estar um pouco, essas ideias aí do Christian Fuchs nesse trabalho, né, vão estar um pouco subjacentes a essa minha exposição. Então, a primeira questão do digital divide, né? Esse tema apareceu várias vezes, aí, é um tema antigo, né? E eu participei de congressos aqui, né? Os primeiros trabalhos sobre blogs, aí, inclusive na Compolítica, né? Que muitas pessoas demonstravam ceticismo, né? De que algum dia, né, a internet fosse ser pervasiva, vamos dizer assim, no cotidiano das pessoas, né? Havia muito debate sobre os blogs. Os primeiros debates sobre a internet aqui, na Compolítica, né, foi sobre a relação entre blog e jornalismo, né? Até os trabalhos pioneiros aí da própria Alessandra Alde, que produziu os primeiros trabalhos sistemáticos sobre a internet no Brasil, né? Então, a capacidade dos blogs de pautarem a mídia tradicional. Então, existia uma discussão muito grande sobre se a internet, de fato, ia impactar no jornalismo, né? Tinha alguns profissionais que até queriam, né, exigir diploma de jornalismo para blogueiro, né? Então, tinha uma proposta, um debate muito grande sobre isso, e tinha um ceticismo de que a internet fosse se difundir tão rapidamente, né? E esse problema do digital divide, do divisor de fratura digital, né, ele é sempre recorrente nos debates sobre a internet. E com a difusão das mídias sociais, né, e o que se dizia na época, o que os autores, boa parte diziam na época, né, os que se contrapunham a essa visão pessimista, né, usavam esses dois argumentos, de que o digital divide ia ser um obstáculo, né, ao uso da internet nos processos políticos. Usavam dois argumentos. Primeiro, que o capitalismo, né, por causa de suas próprias propriedades, da sua própria natureza, né, vai promover uma ampla inclusão digital a partir da lógica do mercado, da expansão do mercado mesmo. Há uma tendência, né, à diminuição dos custos do acesso à internet, né, e em função da concorrência, né, entre os grandes oligopólios, vai haver uma difusão em grande escala dos bens, né, que permitem a difusão, acesso das pessoas à internet. Então, como aconteceu com a televisão, né, com o rádio, TV a cabo, e algumas... Não, TV a cabo menos porque ainda é paga, cara, mas... E foi basicamente, né, o que aconteceu, vamos dizer assim, né? Hoje, o celular, né, e o acesso às mídias, à internet, ele é pervasivo, né, mesmo em países onde não há um desenvolvimento do capitalismo tão grande. Então, então, o primeiro argumento era esse, que realmente, né, havia uma tendência, mesmo apesar da natureza intrinsecamente desigual, né, das sociedades capitalistas, você ia ter uma tendência à difusão da internet por mecanismos schumpeterianos de mercado, um novo ciclo tecnológico que estava, né, de inovação tecnológica, que ia rapidamente se difundir e se popularizar. Então, esse é o primeiro argumento. E hoje os estudos têm mostrado que, em vários níveis políticos, é isso que está acontecendo, especialmente após os impactos da tecnologia celular, né, dos mobile phones, do portátil, que difundiu todo mundo a internet, né, praticamente universalizou o acesso à internet e em decorrência dessas mídias sociais, dessas redes digitais, cujo custo de entrada é nulo, né? Então, Facebook, Twitter, né? Todo mundo mais ou menos aí circula de Instagram, né? WhatsApp, não é uma mídia social, vamos dizer, estritamente, mas é uma forma de comunicação propiciada pelas mídias digitais. Então, praticamente, né, essas novas redes aí a custo zero, né, tenderam, vamos dizer assim, criaram aí uma curva assintótica, né, de universalização das redes sociais. Então, hoje, né, a importância disso é muito grande. Então, por mais desigualdade que haja, né, é claro que a fratura digital permanece, né, pela própria natureza das sociedades que a gente vive, que são sociedades desiguais ainda, né, com forte desigualdade, mas essa desigualdade já não está mais no acesso, ela está em outras dimensões, como a capacidade cognitiva de usar de forma inteligente esses processos para, né,
aumentar a sua qualidade de vida, as oportunidades profissionais e tudo mais, né? E não ficar com o uso excessivamente passivo, né, voltado para o entretenimento. Permanecem as desigualdades, mas já não é mais uma desigualdade de acesso, né? E o segundo argumento é que não é necessário que haja uma perfeita equalização, né, das tecnologias digitais para que elas comecem a produzir efeitos políticos e tudo mais, né? Então, as pesquisas recentes, né, mais ou menos estão demonstrando um pouco isso, né? Então, por exemplo, se você colocar os dados sobre o uso da internet nas eleições, né, dos cargos majoritários no Brasil, desde a prefeitura de 2008, né, até os prefeitos das capitais, do interior, na última eleição, né, a curva laranja é o digital divide dos estados mais atrasados e menos atrasados no uso das mídias sociais, né? Ele é quase nulo, né? É quase nulo, que chegou próximo de zero. Já não existe esse digital divide do uso das mídias sociais do Facebook. Mas no uso de mídias que tem um custo maior, ela aumenta, né? Por exemplo, o candidato para ter um website, né, ele tem que ter mais recursos, então isso ainda gera um certo digital divide. Então, é um processo ambivalente, né, mas há uma tendência à universalização, né, à equalização, e não à normalização, e principalmente em decorrência das mídias digitais. Então, pelo menos 3 artigos foram publicados no ano passado, né, abordando essa questão, né, normalização ou equalização das redes sociais, né. Então, o que esses estudos do Lineker, né, no European Journal of Communication, no New Media and Society, outros autores, mostram que nesses recursos mais sofisticados permanece uma normalização, mas as mídias sociais, né, mudaram essa configuração por causa do seu baixo custo, né, gerando uma ampla difusão uma ampla difusão nas mídias digitais, né? Então, essa questão da ampla difusão das mídias digitais coloca um novo desafio, né? Que é qual é o cidadão que está sendo incluído aí digitalmente. Então, eu acho que esse é o grande problema que a gente vai começar a abordar daqui para frente, né? Então, outro desafio, né, é a questão do sistema híbrido, né? O que é o que as pesquisas dizem sobre a formação desse sistema híbrido, né? Que, de fato, a articulação de múltiplas arenas de mídia, né? Aqui é um estudo que a gente fez sobre o Facebook do Dallagnol, por exemplo, né? Durante o funcionamento da Lava Jato, né? Então, boa parte das postagens dele, né, é compartilhamento de recursos de mídias tradicionais, né? Então, de matérias de mídias tradicionais. Então, ao contrário do que se imaginava, né, de que as mídias tradicionais elas iam ser substituídas pela internet, né, o conteúdo que circula pelas mídias digitais, né, ainda tem um grande peso na circulação, na produção de notícias, na produção de conteúdos, né. Então, mais ou menos, corroboram os estudos essa ideia da formação de um sistema híbrido, né. Outra questão, o terceiro desafio, então, é pesquisas, né, o desafio é de pesquisas que mapeiem esse sistema híbrido aí, né. O terceiro grande desafio que eu acho que é o impacto da internet na qualidade da democracia, né. Você tem um amplo histórico, desde as primeiras experiências da internet, né, de autores que criticam os potenciais democratizantes da internet, né. Não vai dar tempo da gente fazer esse inventário aqui, né. Mas o que a gente pode dizer em relação a isso, né? A gente pode dizer que não há evidência ainda que a internet tenha causado um retrocesso democrático, né. A internet ela pode causar, né, ondas conservadoras dentro das democracias, né, por motivos mais ou menos análogos, relacionados àquilo que o Luiz Felipe Miguel, né, mencionou na palestra de abertura dele, né, a tensão que há entre democracia e igualdade, né. A democracia tem
tem uma dimensão, né, igualitária. E ao incluir novas, ao possibilitar sucessivas ondas de inclusão, né, ela gera uma reação de grupos que estavam numa posição relativa superior, né? Então, isso, em grande parte, faz parte da dinâmica das democracias, né? Desde os anos 50. Houve uma onda macartista nos Estados Unidos, né? Houve uma onda conservadora na Itália dos anos 70, né? Na Espanha, aí, né? Também, de vez em quando, há uma onda conservadora. E isso faz parte da dinâmica democrática, a gente tem que aprender a conviver com ela. Mas não quer dizer, necessariamente, que está havendo um retorno, né, a um autoritarismo ou o risco de uma nova onda de democracia aí, não é? A nova onda de ditaduras, de regimes autoritários pelo mundo afora, não é? As estatísticas aí de longo prazo dizem justamente o contrário, que está havendo uma onda de democratização, as eleições elas estão se realizando, a alternância do poder, só que esse processo não é tão linear, não é tranquilo como querem os deterministas, né? E o desafio que a gente coloca, né, é como avaliar essas experiências de democracia digital. Aí eu acho, né, que você tem dois grandes mapas conceituais para aprender isso na literatura contemporânea, né? Um é o conceito de sistema deliberativo, né? Empregar o conceito de sistema deliberativo, né, para avaliar essas experiências de democratização. Outro que eu acho mais promissor, né, é pegar o conceito, utilizar, né, ou desenvolver empiricamente o conceito de inovação democrática do Graham Smith. Por que eu acho interessante? Né? Porque esse conceito do Graham Smith, da Brigitte Geisser e outros autores aí, né, elas incorporam não só a deliberação, né, mas também a eficiência, né, dessas experiências de democracia digital. Então, você coloca perguntas como, por exemplo, né, o programa trouxe, né, bens tangíveis para a comunidade, né? As comunidades reconhecem esse programa como importante, os melhoraram a qualidade de vida da população, né? O planejamento estratégico do trabalho, o plano de trabalho, foi seguido pelos atores relevantes, né? A população reclama ou não reclama sobre os atrasos da implantação dos projetos, né? Então, são questões que permitem avaliar o impacto efetivo dessas inovações democráticas no cotidiano da população. Isso é importante de ser incorporado, né, para a gente avaliar as experiências de democracia digital. Não só averiguar se elas propiciaram, né, a incorporação de processos deliberativos no processo decisório. E, por fim, a questão complexa, que eu acho que é um desafio, que eu não vou me aprofundar aqui porque não tem mais tempo, que é a questão da relação, que eu acho uma questão teórica super importante, não é? Que é a questão da relação entre os padrões institucionais de organização de mídia, né, e inclusive a mídia digital, e a configuração da esfera pública. Qual é a melhor configuração? É uma mídia altamente concentrada, como no Brasil, né, em 3 ou 4 famílias, ou é uma mídia onde existe uma TV pública forte, né, pública não estatal, como, por exemplo, nos países do Reino Unido, né, ou uma mídia privada menos concentrada, como nos Estados Unidos, ou uma mídia pública mais forte, como na Alemanha? Quais os efeitos que isso tem na democracia, na constituição de uma esfera pública? Então, isso é um tema fundamental que eu acho um grande desafio, né? Para encerrar, então, consolidando mais ou menos o que eu falei aqui rapidamente, né, que a gente pode voltar aí no debate. Eu acho que para a gente lidar com esses desafios, a gente tem que adotar as seguintes normas aí de conduta, né? Evitar uma visão determinista da internet, né? O meio não é uma mensagem, contra uma visão naif, ingênua e meio paternalista da inclusão digital, né? O cidadão digital precisa de uma socialização política adequada, precisa de ter acesso a informações fidedignas, precisa ter um trabalho de educação política de longo prazo, em várias dimensões, desde a socialização primária, não é, até o nível universitário, de lidar com perspectivas divergentes, não é, perspectivas plurais, e saber tomar decisões, não é, em contexto, tanto no nível micro como no nível macro, não é, onde há perspectivas divergentes em luta, e persuadir os atores, não é, da justeza dos seus pontos de vista,
mecanismos adequados para avaliar o impacto da internet na qualidade da democracia, que incorporem questões de custo-benefício, né? Será que isso vale realmente alguma coisa, né? Investir nisso? Será que tem resultados? Melhora a qualidade de vida da população, né? Então, buscar uma regulação ótima do sistema híbrido de mídia, que é um grande desafio, um debate complexo, não dá nem para tangenciar aqui, né? Mas eu acho que deve limitar o poder da mídia corporativa, né? Mas evitando também o estatismo e o que eu chamo do sabugismo da mídia, né? Porque o sabugismo é aquele oficialismo chapa branca, né? Que se limita a justificar os pontos de vista de quem está no governo ou de quem exerce o poder, não é? Sem debater, sem propiciar o debate, né? Então você tem aí institutos aí, né? De pensamento que, em vez de promover o debate discutindo, né? Fazendo quase uma hora do Brasil alternativa, em vez de realmente receber o debate, né? E usar a internet para difundir valores republicanos, né? Que evite com que as camadas médias, sem confiança nas instituições, pendam para o autoritarismo e o conservadorismo, né? Então, acho que é o grande problema. A literatura, vários estudos comparados sobre a esquerda na Suécia, no Uruguai, né, mostram isso. Quando você tem os setores progressistas, né, eles não adotam uma visão republicana dos bens públicos, a classe média tende para o fascismo e para o conservadorismo, né? Ou, senão, resvala para o autoritarismo. Então, você tem que adotar valores, né, que sejam compatíveis com os novos tempos da internet, né? Que eu acho aqui, ó, transparência, né? Transparência total e mais absoluta na gestão dos recursos públicos, com a oferta de oportunidades de participação, né? Então, você tem atores políticos relevantes, um pouco tangenciando o que a Alessandra acabou de dizer aí, inclusive atores partidários, né, que em 3 anos alcançaram resultados eleitorais espetaculares, né, justamente porque restauraram os vínculos de confiança que devem existir, né, entre os decisores, os gestores políticos e o cidadão comum, o cidadão médio que paga imposto e tudo mais, né? Então, o caso do Podemos, evidentemente, é o caso clássico aí, não estou fazendo nenhuma apologia ao Podemos, né? É uma experiência que deve ser analisada criticamente, mas ele tocou nesse problema nevrálgico para as democracias contemporâneas, que é o restabelecimento de vínculos de confiança, né? E de comunicação direta entre os atores políticos, o sistema político e a esfera civil, né? Então, é basicamente isso aí que eu queria rapidamente, né, dizer, né? Obrigada, Sérgio. Então, passo a palavra para o Sivaldo, da UNB. Pode falar. Alô, alô? Estão ouvindo aí? Agora sim, né? Eu acho que sim. Bom, primeiramente, bom dia a todos, os guerreiros que estão por aqui, guerreiras, logo cedo. Quer que fique lá? Então tá bom. Por questões de enquadramento, vou para lá, tá, gente? Esse aqui tem microfone aí? Tem que falar, né? Isso, Sérgio, tem que trocar de lugar. Por causa do... Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, agradecer o convite para estar aqui na Compolítica nessa mesa mais uma vez. E, em especial, agradecer a Marilena Weber, a Fiorenza, a professora Denise, pelo excelente encontro. Eu gosto muito de Porto Alegre, gosto muito de vir aqui. É uma das cidades que eu moraria, ficou na minha lista. Um dia, quem sabe, eu moro em Porto Alegre. Então, obrigado. Minha fala hoje, me ideia falar um pouco sobre a questão dos impactos das relações políticas que a internet em linhas gerais. A internet é um fenômeno, mas é uma coisa maior que eu quero pensar aqui, que é a questão dos algoritmos, certo? A questão também da questão digital um pouco mais ampla do que isso. E também das intermediações digitais que essas novas tecnologias geraram. E como isso impacta tanto em processos políticos, sociais, focado nas questões políticas, e também como isso impacta na questão da pesquisa em comunicação e política.
porque eu acho que a gente está num processo de mudança importante, e eu acho que nós ainda não percebemos, ou alguns já perceberam isso, mas nós ainda não incorporamos, pelo menos não quebramos algumas fronteiras que eu acho que precisam ser quebradas. Certo? Então, para falar um pouco sobre isso, eu preciso antes falar um pouco sobre o que é e como funciona a internet. Embora isso pareça um pouco óbvio, nem sempre é. Principalmente para nós das ciências humanas. Nós sabemos muito da camada de conteúdo, ou nós sabemos quase nada das camadas lógicas e de infraestruturas, a camada física. Então, para a gente entender um pouco os impactos políticos e os intermediários que atuam nessas camadas, nós precisamos entender um pouco essa estrutura. Então, eu vou passar um pouco por essa estrutura para depois chegar em algumas questões que envolvem questões políticas, sociais e também epistemológicas. Então, primeiramente, aqui tem uma citação de um editor de importante jornal, certo? Que ele fala um pouco do fim da intermediação. Ele fala, na verdade, que há uma desintermediação. Isso é um discurso muito comum, certo? Eu já vi isso muitas vezes, em vários aspectos, por jornalistas, por pesquisadores, inclusive também, que falam que não haveria mais uma intermediação, que nós estaríamos livres, certo, para navegar, procurar as coisas sem gatekeepers, ou sem intermediários. Na verdade, isso é uma visão muito restrita e muito reduzida do que é, de fato, o que significou a internet, o que significa hoje a cultura dos algoritmos, e também da infraestrutura que isso gera. Na verdade, nós não temos uma desintermediação, nós temos, na verdade, uma complexificação do processo de intermediação. Certo? Então, historicamente, até o século XX, a ideia de intermediário ficou muito concentrada na questão da mídia tradicional, certo? Então, era muito visível que era um intermediário. Deixa eu colocar aqui o tempo, porque senão eu vou ficar falando com vocês no dia inteiro. Obrigado. Ok. Então, na verdade, hoje, nós temos, no século XXI, nós não temos menos intermediários, nós temos mais intermediários. Só que esses intermediários eles são mais sutis e, às vezes, nós não percebemos onde que eles estão, de fato, fazendo intermediação. E esses intermediários eles têm um discurso, que é um discurso de que oferece um serviço neutro e técnico, quando, na verdade, as decisões técnicas são decisões altamente políticas, altamente que impactam em diversas ações, inclusive influenciam as nossas ações, a nossa forma de lidar com política. Então, a internet nos gerou, certo, uma desintermediação, na verdade, tornou isso mais complexo. E isso afeta processos políticos e uma série de outras questões que eu vou tentar colocar aqui. Então, para a gente entender um pouco essa lógica, a internet basicamente ela funciona através de 3 camadas. Embora isso aqui é uma simplificação, tá? Porque, na verdade, as camadas dentro delas há uma série de subdivisões, mas para a gente entender de forma mais didática, isso funciona bem. Primeiro, temos uma camada infraestrutural, uma camada física, certo? Uma camada lógica e a camada de conteúdo. E essas camadas elas são interdependentes. Por que interdependentes? Porque o que se faz em uma camada altera a outra camada. Então, nós geralmente, em ciências humanas e comunicação, ficamos muito na camada de conteúdo, certo? E nós não olhamos para o resto da camada. O que eu faço na camada de conteúdo interfere na camada de infraestrutura porque demanda mais infraestrutura. O que eu faço na camada de infraestrutura afeta a camada lógica porque abre possibilidades de novas aplicações. E o que eu faço na camada de aplicação afeta a camada de infraestrutura e de conteúdo porque gera mais possibilidade de gerar conteúdos e mais tráfego de dados. Então, essas camadas são altamente influenciáveis entre si. Então, e nessas camadas atuam uma série de intermediários. E esses intermediários têm papel político, certo? E isso afeta a forma como nós lidamos em termos políticos, as nossas relações sociais e políticas também. Então, aqui na camada de conteúdo, são as notícias, vídeos, áudios, certo? Aquilo que nós compreendemos enquanto conteúdo do ponto de vista linguístico e cultural, etc. E tal. Na lógica, protocolos TCP/IP, são protocolos de transporte de dados, basicamente, sistemas, web, software e aplicações. E na camada física, hardware, software, backbones, backhaul e última milha. Vou falar um pouco não vou falar sobre a camada de conteúdo, vou falar durante o processo, porque nós já entendemos bem dela. Vou falar um pouco só sobre a camada física, para dar uma leve ilustração, e da camada lógica, é um pouco mais complexo falar, isso demandaria um pouco mais de tempo, falar de datagramas, como os pacotes viajam pelo tráfego, mas a gente mostrar um pouco de como as coisas, como os intermediários, mostrar como há intermediários nessas camadas, de como eles afetam essas relações políticas, as nossas relações políticas. Então, primeiro, a camada física provê infraestrutura, certo? Na camada lógica, ambiente para a comunicação, ambiente para relações, para interações.
E, na camada de conteúdo, provê interpretação. Então, fake news, por exemplo, certo? Uma série de outros conteúdos. Na camada de conteúdo, há uma disputa por entendimento sobre o mundo, certo? Interpretação. Então, essa é a grande disputa que tem na camada de conteúdo. Na camada lógica, é a ambiência. É a forma, é o meio, a forma, o ambiente através do qual eu vou interagir com outras pessoas. E na camada física, é físico mesmo, certo? É material. A internet não existe sem uma infraestrutura física. No final do discurso de que a internet ela é abstrata, certo? Que as nuvens, por exemplo, as nuvens de dados, mas na prática ela é altamente física. Tudo está em algum lugar físico. Tudo passa por algum lugar físico. Conexões de satélites são mínimas e elas são, digamos, pouco importante hoje em relação ao tráfego de dados. O que faz a internet funcionar são cabos, certo? Cabos que trafegam, que conectam o mundo, por onde passam os dados. Quando todo mundo decide postar prato de comida, certo, na internet, é muito tráfego de dados. Você precisa de ter uma infraestrutura física para segurar isso. Não são satélites que seguram isso. Nem são, no fundo, todo wireless, todo Wi-Fi, todo 3G, 4G, tem uma camada, tem um cabo enterrado embaixo da antena que leva para algum lugar. E é esse cabo que vai fazer o tráfego funcionar, certo? Então, para a gente tentar pensar, vou falar aqui da camada física um pouquinho, depois da camada lógica, certo? Então, na camada física, quem atua? Consórcio de backbone, fala sobre backbones, empresas de telecomunicação e outros provedores de acesso. Na camada lógica, plataformas de redes sociais, sistemas de indexação, Google, aplicações web, as diversas aplicações, certo, que nós utilizamos hoje, da web, há uma diferença entre web e internet, mas eu não vou falar sobre isso aqui agora. Mas na web, uma série de aplicações, os próprios aplicativos de celular também funcionam nessa camada lógica aqui. E na camada de conteúdo, organizações de mídia, blogueiros, youtubers, etc. e nós usuários, certo? Então são diversos intermediários. Inclusive nós somos intermediários. Porque a minha rede é um conjunto de intermediários que filtra o que eu vou, por exemplo, ter acesso. Então, se você é um estudante de comunicação, você raramente vai receber digamos, uma informação de seminários de medicina, por exemplo. Porque na sua rede não tem pessoas de medicina, porque o algoritmo acha que não é relevante para você. Mas certamente você vai receber muitas informações sobre congressos de comunicação, certo? Então, o meu intermediário, quando compartilho algo, eu sou um intermediário. Porque aquilo passa por mim, certo? Eu costumo dizer que nós somos, às vezes, intermediários de intermediários. Porque boa parte do que nós compartilhamos são dos intermediários tradicionais dos meios de comunicação. Fiz uma pesquisa sobre o YouTube, justamente isso. A gente pesquisou a cobertura, as pessoas utilizaram o YouTube sobre a questão lá da ocupação do Morro do Alemão, e boa parte, metade dos vídeos compartilhados eram vídeos de site de notícia. Inclusive, a quantidade era equivalente à audiência das TVs. Então, nós somos intermediários de intermediários. Então, todos aqui são intermediações, certo? E cada um tem uma função política, uma função econômica, uma função que afeta as nossas relações. Então, tem uma série de violações possíveis, certo, nessas camadas. E aí, de impacto político. Na camada física, discriminação de acesso, desligamento de acesso, tráfego de dados discriminado, aqui falando de neutralidade de rede, vigilância e coleta de dados e metadados. Camada lógica, manipulação de ranking de busca, desindexação, certo? E delisting, vigilância e coleta de metadados, como aqui também, remoção de conteúdo, remoção ou inativação de perfis, priorização e hierarquização de conteúdo. Isso tudo acontece, certo? No mundo hoje. Acontece em alguns países de forma mais, digamos, corriqueira, e outros menos. Mas isso aqui tudo já aconteceu e acontece hoje diariamente, quando a gente fala da ação dos intermediários. E, na camada de conteúdo, fake news, certo? Difusão de conteúdo falso, violação de direitos civis, políticos, etc. Então, camada física, só para a gente entender um pouco essa lógica. Aqui eu vou passar aqui um slide que mostra, primeiro, para a internet funcionar, precisa de cabos. Os cabos eles cruzam os oceanos. E esses cabos são montados, eles são físicos. Os tubarões adoram esses cabos. Então, ultimamente, há uma série de problemas com os tubarões que eles estão comendo os cabos. E quando o cabo desse cai, toda a região perde a conexão, certo? E esses cabos foram construídos durante as últimas décadas. Na verdade, os cabos existiam desde o século XIX, com os cabos para telégrafo, só que eles foram substituídos por cabos de fibra óptica. E esses cabos foram sendo construídos e vão cabeando o mundo para poder a internet funcionar. Então, eu vou passar aqui esse slide que vai mostrar essa evolução dos cabos, mostrar de como nós estamos
como os intermediários eles são altamente materiais e altamente invisíveis, porque muitos de nós não sabemos que essas informações passam por esses cabos. Então, quando você manda um e-mail para algum lugar, ou para a Europa, para os Estados Unidos, ou até mesmo para o Brasil, ele vai para baixo do mar, certo? Depois volta para cá, ou vai para algum outro lugar. Ele não vai pelo ar, não é uma coisa abstrata, ele é altamente física. E essas coisas físicas têm donos, certo? Consórcios de empresas de telecomunicação. E onde esses dados passam, não há nenhuma segurança de que esses dados estejam protegidos em termos de segurança, por exemplo. Certo? Não há a não ser que sejam criptografados ponta a ponta. É outro debate, por isso que é muito um debate de movimento cypherpunk, que eles pregam que a única forma, há duas formas de você evitar a vigilância digital hoje. Ou você criptografar ponta a ponta, isso quer dizer que só quem tem a chave é quem manda e quem recebe, certo? Ou você virar analógico. São as duas opções. Os países hoje que são os países menos vulneráveis a cyberwar não são os países mais avançados tecnologicamente, são os países mais analógicos do mundo. Então, países que não têm infraestrutura nenhuma informatizada são os países mais resistentes a cyberwar. Os países mais frágeis a cyberwar, ataques cibernéticos, são os países que têm uma alta dependência, conexões de infraestrutura, digamos, digital, mas não tem tecnologia desenvolvida para se proteger. Por exemplo, o nosso país. Certo? Nós somos altamente vulneráveis a cyberwar, porque nós não temos tecnologia de proteção desenvolvida no longo prazo, diferente de outros países que têm as duas coisas, certo? Conexão e tecnologia de defesa. Então, vou passar aqui esse vídeo, esse slide, mostrar um pouco essa evolução. 96, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5. E aí vai. E aqui são os cabos que existem hoje no mundo, certo? Eles são físicos, são enterrados embaixo do mar e eles se conectam. Aqui são os cabos que estão em construção, certo? Cabos existentes e cabos em construção. Eles estão sendo agora puxados de um lado para o outro. Tá? Então, esses cabos, como esses cabos funcionam? Funcionam de forma muito simples. Na verdade, você pega um cabo, bota no navio e puxa ele até outra ponta. Simples entre aspas. Isso é muito custoso, isso demora muito tempo, porque você precisa mapear o fundo do mar, você precisa fazer todo um estudo, depois você precisa um navio especial que vai colocar esse cabo, vai puxar esse cabo, enterrar esse cabo, até chegar no outro ponto e fazer esse cabo funcionar. E a partir daí é que o tráfego anda. Aqui tem um exemplo, que tem a imagem. Então, uma coisa, antes de passar a imagem aqui, uma coisa interessante, certo? Observem o hemisfério sul, o hemisfério sul não, digamos, aqui, o hemisfério sul, digamos assim, essa parte sul e a parte sul e a parte norte, certo? Observem a quantidade de cabos que tem, por exemplo, aqui, e esse país que é um grande hub, o hub do mundo, certo? Percebam, o grande vazio do Pacífico Sul, certo? Do Atlântico Sul. Então, isso quer dizer o seguinte, se você quiser mandar um e-mail para a África, esse e-mail não vai para cá, direto. Até porque os nossos cabos com a África são muito frágeis e pouco digitalizados, digamos assim. Trafegam muito mais voz do que dados digitais. Então, esse dado vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, depois ele desce para a África. Certo? Então, se você quiser mandar também uma mensagem para o Chile, esse cabo, nossa conexão dentro dos países aos backbones, são backbones, certo? Aos backbones enterrados na terra mesmo, certo? Então, eles continuam dentro dos países para poder conectar. Então, senão não teria conexão. Então, eles continuam aqui. Só que para nós mandarmos uma mensagem para o Chile, não vai nessa linha reta. Nós não temos conexão aqui. Nós temos uma conexão pequena aqui no fundo, só com a Argentina e com o Uruguai. Isso vai para os Estados Unidos, vai para o Caribe e depois volta para o Chile. Certo? Então, isso quer dizer que todo o tráfego de dados que eu preciso colocar, a América do Sul precisa colocar para o mundo, passa pelos Estados Unidos. Na verdade, todo o tráfego do mundo passa pelos Estados Unidos na prática. Certo? E não há nenhum tipo de mecanismo de segurança total de que esses dados não sejam captados. Certo? O tempo está chegando. Então, isso é um problema. Então, esses são intermediários, certo? E esses intermediários, quem são os donos desses cabos? Quem são os donos desses cabos? Consórcios de empresas de telecomunicação. 5 empresas, 4 empresas grandes se unem e criam um cabo, e tudo que passa naquele cabo vai ter que pagar pedágio para essas empresas. A grande briga dessas empresas hoje é ter a capacidade de discriminar o dado. É de fazer com que quebrar o princípio da neutralidade de rede e fazer com que ela possa retardar ou dizer, esse dado vai mais rápido, esse não vai. É um vídeo, então você vai ter que pagar mais porque você pesa muito a minha rede.
Então isso implica, se o princípio for quebrado, por exemplo, na lei brasileira existe, mas há uma série de projetos no Congresso que estão querendo loucamente quebrar o princípio da neutralidade. Isso quer dizer que para você poder acessar vídeo, você vai ter que ter um pacote de conexão que acesse vídeo. Para você poder usar um Skype, você vai ter que ter um pacote de conexão que acesse Skype. Então, você vai poder postar prato de comida no Facebook se você tiver um pacote de conexão que possa postar fotos. Certo? E se isso for quebrado, é esse tipo de relação que a gente vai ter com os intermediários. Isso afeta o quê? A nossa liberdade de expressão. E a inovação da internet vai virar uma outra coisa que não é o que nós conhecemos hoje. Então, aqui, nesses slides aqui, mostra um exemplo do cabo que está sendo puxado para Angola, no Brasil. Então, começa assim o cabo, certo? Então, aqui está o cabo de fibra ótica, existe um navio que puxa, um robô que vai enterrando o cabo, e isso demora alguns meses para até chegar no outro ponto, tá? Depois de funcionar o cabo. Camada lógica. Então, o problema dos intermediários também está na camada lógica. Eu vou dar um exemplo aqui, muito mais complicado do que isso, porque o tempo vai estar, mas aqui mostra, por exemplo, um mapa de redes sociais genéricas, né, que existiam em 2009, certo? Que aqui predominavam nos países. Aqui em rosa está o glorioso Orkut, certo? Todo mundo lembra do Orkut? Quem não lembra? Então, o Orkut, eu morei nos Estados Unidos em 2007, e eu cheguei lá e o pessoal falava, qual o seu Facebook? Eu digo, não tem Facebook, tem Orkut. Eles, what? Sabiam fazer a mínima ideia do que era aquilo. Tinha que explicar o que era Orkut. Depois da terceira, quinta pessoa me perguntando meu Facebook, eu fiz um Facebook naquela época, 2006, porque desde então... Depois eu vi as pessoas entrando no Facebook e largando o Orkut aos poucos, né? Isso é um processo. Esse processo ele é um processo também de consideração, certo? Então aqui nós temos um mapa que é mais ou menos colorido, e aqui nós temos um mapa de 2012, certo? Então, o mundo está ficando um pouquinho mais azul. Certo? Isso quer dizer que o mundo está ficando um pouquinho mais monolítico. Eu falo assim, mas o que importa isso? Eles não é um monopólio, certo? Qual é o problema disso? O problema disso é que uma organização ela passa a ter muito poder sobre o tráfego de dados do mundo. Certo? Ela passa a ter um conhecimento sobre o que nós somos muito maior do que nós mesmos, em muitos casos. E há uma série de impactos políticos se isso não for de algum modo regulado, se for de algum modo melhorado. Vou tentar avançar aqui. Então, para a gente tentar finalizar já, tem uns 2 minutos mais ou menos. Primeiro, a internet ela é diferente dos meios tradicionais, como a televisão, como o rádio, como o impresso. Eu costumo dizer que nós, em relação aos meios tradicionais, nós vivíamos com os meios tradicionais. Nós vivíamos com a televisão, nós vivíamos com o rádio, nós vivíamos com o jornal impresso. Com a internet, não. Nós vivemos através dela. Isso é muito importante, certo? Nós vivemos através dela. Então, a nossa vida passa por ela. Nós vivemos com ela, naturalmente, mas através dela. Nossa vida passa por esses cabos. Então, isso é uma mudança muito relevante, porque isso altera a forma como nós também nos comunicamos, na prática. Então, há um aumento substancial da capacidade de processamento de informação. Então, hoje, as organizações e as empresas têm a capacidade de monitorar o pacote de dado, identificar o que ele faz e processar automaticamente. A gente chama de Big Data. Eu vou falar sobre isso aqui, mas é um debate que é também interessante. Os processos de comunicação são cada vez mais ubíquos. Quer dizer que nós nos comunicamos a todo tempo, a toda hora, em todo lugar. Certo? As pessoas que ficam sem celular durante 2 dias começam a ter taquicardia, porque alguma coisa falta no seu corpo. Você cola, na verdade, um sensor. O celular é isso, ele é um sensor. Existe uma coisa do Google chamada Google History Maps, onde você pode acessar ele agora, e quando você aceitou os termos de privacidade do Google, você aceitou ser monitorado. Isso quer dizer que você pode clicar lá e você pode buscar no dia 3 de abril de 2015, ele vai te dizer o trajeto onde você passeou naquele dia. E as pessoas não sabem que isso está sendo registrado. Então você tem lá todo o trajeto, onde você parou, se você foi a pé, inclusive, ou foi de carro, porque ele calcula o tempo de velocidade que foi do registro. Então, uma série de coisas, de dados que estão sendo monitorados. Então, a vida pública passou a ser amplamente suscetível à dataficação, certo? Tudo que eu faço é dataficável. Então, se eu acesso a internet, isso gera um dado. Se eu me desloco, basta me deslocar com o celular, daqui para outra quadra, isso gera um dado. Certo? Tudo que eu faço na prática gera um dado. As minhas relações geram dados. E eu passo a viver através desses meios. Isso quer dizer que nós somos, na verdade, as nossas relações. Certo? Então, isso quer dizer, na prática, que se nós somos as nossas relações, e se toda relação é dataficada, isso quer dizer que alguém tem a capacidade de nos perceber enquanto seres, ontologicamente falando, muito mais intenso do que nunca antes na história desse mundo. Vamos fazer uma frase já conhecida. Então, isso tem uma série de impactos políticos, certo? Intermediários da camada lógica, eles habilitam e desenham as diversas formas de expressão online. Os algoritmos fazem isso, certo? O design nem sempre dita como nos comunicamos, mas influencia a forma como nos comunicamos. Então, o fato de existir algumas ferramentas ou não,
certo? O Facebook ele é feito para inibir que as pessoas deixem o Facebook. Então, é muito mais fácil no Facebook, por exemplo, você apoiar algo, curtir algo, endossar algo, que você discordar de algo. Você precisa escrever que discorda de algo. Então, o movimento, há conflitos, mas eles poderiam ser maiores se houvesse, por exemplo, se existisse ferramentas de dislike e desgust muito mais potentes. O que existe, por exemplo, até o discordar no Facebook, aquela carinha que eles colocaram, ele é infantilizado, certo? Ele não é um dislike verdadeiro, na prática. Então, uma série de ferramentas que, de algum modo, afetam a forma como nós nos relacionamos. Isso, eu diria que determina, eu diria que influencia. Eu acho que é um elemento importante nesse sentido. Os algoritmos estipulam as regras de visibilidade e regras de interação. Então, você já conhece o que você vê no Facebook ou no Google, depende do que o algoritmo acha que você... Aí são as bolhas, que é o debate que pode entrar na frente. Vou tentar avançar porque o tempo está curto, certo? Então, há uma grande capacidade de monitoramento, fortalece a capacidade descritiva, preditiva e prescritiva de pesquisas. O Facebook, uma pesquisa do engenheiro do Facebook com outro pesquisador de uma universidade de Cornell, se não me engano, eles descobriram, por exemplo, quando as pessoas iam acabar o namoro. Uma série de questões de conexão entre amigos e uma série de fatores de indicadores. Porque quando você está prestes a acabar o namoro, seu padrão de comunicação muda. Você começa a visitar perfil de ex, você começa a ter outro tipo de relação, você começa a ir para a balada, por exemplo. Então, uma série de processos de padrões de comunicação que alteram. Então, hoje, por exemplo, o Facebook consegue perceber que você vai acabar o namoro em 2 semanas, 3 meses, porque você gera esse tipo de dado, certo? Porque eu também percebo que alguém morreu, por exemplo. Porque em programação a gente fala uma coisa que é atribuição. A gente atribui valores a algumas coisas. Então, por exemplo, se alguém de repente percebe que a palavra descanse em paz aparece muito no perfil de alguém, isso quer dizer o quê? Que a pessoa vai dormir bem? Não. Isso quer dizer que a pessoa morreu. Então, eu quero dizer que frases são atributos, e esses atributos são transformados em algoritmos, e esses algoritmos trabalham com processos e conseguem perceber, prever coisas, certo? Com alguma margem de... já passando o tempo já. De exatidão. Então, há pouca transparência nesses diversos intermediários, isso é um problema. Tá? Então, a regulação ela pode afetar o modo operandi dessas 3 camadas, mas há muito ainda para se pensar em regular e pensar de como esses intermediários poderiam, de algum modo, prestar contas sobre o que fazem, ou, de algum modo, como eles poderiam ter um poder levemente, digamos assim, para ser mais diluído, que é um problema crescente e ele não tem ainda uma perspectiva de mudança no médio prazo. Podia finalizar, não vou nem passar para a acho que o tempo está curto, a gente pode falar isso mais no debate. Em pesquisa, isso afeta muito a pesquisa, quando fala em política. Porque hoje, para você fazer pesquisa, você precisa ter dados. Então, cada vez mais, as pesquisas são baseadas em dados, em grande quantidade de dados. Então, hoje, uma coisa curiosa é que as empresas, o meio de comunicação, ele passou a ser o grande detentor de dados. Ele passou a ser o grande conhecedor dos processos de comunicação. Então, as pesquisas de Big Data, as pesquisas prescritivas e preditivas, elas hoje têm capacidade enorme de prever coisas ou de entender coisas, muito mais do que nós pesquisadores da área. Então, hoje, para você poder equiparar ou ter análises que são mais ou menos razoáveis, você precisa ter dados, você precisa comprar dados, você precisa dar de onde quem? Não nossa. Então, você cria uma dependência, certo, desses diversos intermediários, que é um problema epistemológico de longo prazo. Por isso que hoje, por exemplo, eu considero que nós devemos, na verdade, quebrar uma barreira que é muito comum no Brasil, que é a barreira entre ciências humanas e ciências da computação, ciências exatas, por exemplo. Então, hoje, eu acho que hoje há uma tendência de que nós, de ciências humanas, saibamos programar, saibamos usar algoritmos. No meu grupo de pesquisa na UNB, todo mundo tem que saber, tem que saber logo, usar banco de dados e usar minimamente algoritmos em Python. Então, é a primeira coisa que todo mundo tem que fazer. Então, por quê? Porque hoje a gente criou uma dependência técnica tanto dos meios como de quem é dono, de quem de algum modo trabalha com os algoritmos. É como se fosse algo à parte, é como se isso não é conosco, certo? Mas é conosco sim. Na verdade, se nós não nos apropriarmos dos algoritmos e soubermos minimamente utilizar ferramentas de programação para pesquisa acadêmica, ou para aplicar, digamos, naquilo que nós fazemos em termos de ciências políticas, em ciências da comunicação, nós vamos continuar, digamos, dependendo de uma área técnica, e que nem sempre o técnico de computação ele entende, de fato, aquilo que você quer desenvolver. E quando você compreende a ferramenta, quando você desenvolve a ferramenta, você customiza a ferramenta e você
faz com que a ferramenta funcione de acordo com toda a sua bagagem, digamos, em ciência política e humanas que você carrega. Então, esse tipo de formação, ela é uma formação que está em processo, mas é preciso quebrar barreiras e perceber que não há, na prática, nenhum tipo de empecilho de você aprender programação, por exemplo. Python é lindíssimo, tem que aprender Python. E não é algo difícil, mas você precisa quebrar a ideia de que é difícil. Isso é um problema que hoje a pesquisa enfrenta. Eu vou parar por aqui, porque o tempo passou, a gente pode discutir essas questões durante o debate. Obrigado. Bem, nós temos, então, 20 minutos para fazer o debate. Vou fazer como tem sido feito. As pessoas vão se inscrevendo e encaminhando, então, as questões para mim. Pede o microfone para ela, por favor. A gente encerra por aqui a transmissão da mesa 3, que iniciou esta manhã. Dentro de instantes, a gente retorna com a mesa 4, Democracia Digital, Pesquisa e Internacionalização.